Olá galera, tudo bem? Então hoje nós vamos iniciar um novo bloco falando um pouquinho sobre a resolução 14, que trata aí das regras mínimas de tratamento dos presos no Brasil. É a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Uma resolução muito importante, tem vários artigos. Nessa resolução nós iremos fazer um paralelo com a Lei de Execuções Penais, até porque, se você for analisar aqui, o preâmbulo dela começa assim, ó: o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a decisão por unanimidade do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, reunido em 17 de outubro de 1994, com o propósito de estabelecer regras mínimas para o tratamento de presos no Brasil, considerando a recomendação nesse sentido aprovada na sessão de 26 de abril a 6 de maio de 1994 pelo Comitê Permanente de Prevenção ao Crime e Justiça Penal das Nações Unidas, do qual o Brasil é membro, considerando aqui, ó, mais importante, ainda o disposto na Lei 7.210 de 84, resolve fixar regras mínimas para o tratamento de presos no Brasil. Então, o que acontece? Olha só, logo nesse preâmbulo, eu tenho a apresentação da resolução 14. Essa resolução, ela é um mix, onde nós temos aí uma atuação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Nós temos a atuação do Comitê Permanente de Prevenção a Crime e Justiça Penal das Nações Unidas e temos também aí a participação na LEP. Então a resolução 14, ela vai denotar um mix normativo, onde você tem LEP, onde você tem situações que envolvem o Comitê Permanente de Prevenção ao Crime e Justiça Penal das Nações Unidas, e nós temos aí situações de atuação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vamos falar um pouquinho do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, justamente porque ele está na LEP. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele tem sede na capital da República. Quantos membros? 13 membros. Ele está vinculado, está subordinado ao Ministério da Justiça. E, obviamente, nós temos aqui que é um órgão de execução penal. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é um órgão de execução penal com 13 membros. Esses membros irão exercer mandato de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. E quem é que vai compor o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Vamos lá, vamos olhar um pouquinho aqui a LEP. Olha só para confirmar o que eu mostrei para vocês. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é um órgão de execução penal vinculado ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Perfeito? Tem sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Os integrantes são professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário, ciências correlatadas, bem como representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Perfeito? Esses indivíduos exercerão um mandato de 2 anos, podendo ser renovado 1/3 em cada ano. Então é muito importante essa introdução para que você, na verdade, relembre aí a parte do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Dando sequência ao nosso estudo, logo no artigo 1º, o artigo 1º, ele vai, na verdade, tratar de princípios fundamentais dentro aí do tratamento dos presos no Brasil. Aí tem lá, o artigo 1º. As normas que se seguem obedecem aos princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem e daquelas inseridas nos tratados, convenções e regras internacionais que o Brasil é signatário, devendo ser aplicadas sem distinção de natureza racial, social, sexual, política, idiomática ou de qualquer outra ordem. Então nós temos aqui o seguinte, prestar muita atenção nesse tópico importantíssimo, onde é claro que o próprio dispositivo do artigo 1º já destaca que todas as regras, as normas que irão derivar desse tratamento
ideal para os presos, elas decorrem da DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos, decorre de tratados internacionais, convenções internacionais e regras internacionais, onde, dentro desses dispositivos, deve haver um respeito máximo à condição da pessoa humana, sem distinção que envolva, natureza racial, social, sexual, política, idiomática ou de qualquer outra ordem. Um núcleo extremamente exemplificativo. Tudo certo? Vamos na sequência, prosseguindo. Eu tenho aqui, vamos lá, deixa eu passar aqui. Eu tenho aqui o artigo 2º, vamos fazer um link agora com a LEP, Lei de Execuções Penais. E o artigo 2º, ele fala, impõe-se ao preso, o respeito às crenças religiosas, aos cultos e aos preceitos morais do preso. É importante destacar que a crença religiosa, ela é assegurada a todos. Inclusive a própria Constituição Federal, ela destaca essa situação. Salvo engano, é artigo 5º, inciso 7º, diz lá, aos presos serão assegurados a condição, a assistência religiosa, né? Diz lá, será assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então envolve aí o presídio, depois você dá uma olhadinha, verifica aí se é o artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal, perfeito? Agora, a assistência religiosa, ela é garantida ao preso, mas não pode ser de uma forma absoluta. Por quê? Porque a intenção é coibir as práticas religiosas que visam sacrifício de animais e sacrifício de seres humanos. Então, se cair numa prova, é livre, ou seja, é plena a assistência religiosa ao preso, é muito complicado colocar que essa questão está certa. Ela não vai estar certa, porque quando você fala é plena, subentende que não há nenhuma restrição. E há sim restrições às religiões que visam o quê? Atentar, vamos colocar dessa forma, atentar à dignidade da pessoa humana. Ou até sacrifício de animais envolvendo questões ambientais. Esse tipo de prática religiosa não será admitida. Tudo certo? E aí a LEP, ela traz lá no seu artigo 3º, quando cita aqui, não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Então não pode ter nenhuma distinção em decorrência da situação religiosa. E dentre as assistências do preso, nós temos lá no artigo 11, tem aí, no inciso 6º, a assistência religiosa. E o 24 ele entra em detalhes, né? Fala o seguinte, a assistência, aqui é LEP, Lei 7.210/84. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Então você vê aí, a liberdade de crença, a liberdade de culto, ela será prestada aos presos e aos internados. E é claro, esse preso, esse internado, ele pode ter acesso aos livros que sejam de cunho religioso. Analisando aqui o parágrafo 1º, diz aqui, no estabelecimento haverá local apropriado para cultos religiosos. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar da atividade religiosa, até porque o Brasil é um país laico. Já ouviu falar nessa palavra? Laico, ou seja, é um país que não tem uma religião oficial. Antigamente a religião oficial brasileira era o catolicismo. Hoje em dia não se fala mais em religião oficial no Brasil. Tão importante aqui, ao preso será assegurada assistência religiosa, sim ou não? Sim. A assistência religiosa será garantida em caráter absoluto? Não. Será coibidas as práticas que envolvam sacrifício de animais e sacrifício de seres humanos. Nós temos aqui também, muito importante, nenhum preso pode ser forçado a
participar de atividade religiosa, até porque o Brasil é um país laico. Tudo certo? Então tá aí o artigo 2º da Resolução 14, combinado com o artigo 3º, 11, 24 da LEP, Lei de Execuções Penais. Perfeito? Vamos nessa? Vamos lá. Temos aqui o artigo 3º, dentro do capítulo 1, que fala sobre princípios fundamentais. E o que diz o artigo 3º? É assegurado ao preso o respeito à sua individualidade, integridade física e dignidade pessoal. Então, respeito ao preso, você tem na Constituição Federal. Aos presos serão assegurados o respeito à integridade física e moral. Está no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Deixa eu ver, não, 49. Artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal. Diz lá, aos presos serão assegurados o respeito à integridade física e à integridade moral, ok? E aí você tem na LEP exatamente proteções que vão derivar da Constituição Federal. O condenado, ao internado, serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Então, quais são os direitos atingidos? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Quais são os direitos atingidos pela sentença ou pela lei? Em tese, é a liberdade de locomoção. Então, a preso será assegurado todos os direitos, com exceção da liberdade de locomoção em seu meio externo. Isso é importante, porque já tivemos casos onde, numa cela superlotada, o advogado do preso impetrou o habeas corpus para ele trocar de cela. E o habeas corpus é um remédio constitucional que protege a liberdade de locomoção. Aí você fala assim, poxa, professor, não é cabível isso não? É cabível sim, porque na própria LEP diz o seguinte, que uma cela deve ter a extensão mínima de 6 metros quadrados e o ideal é que essa cela seja ocupada por um único preso. E dentro desses 6 metros quadrados é garantida a liberdade de locomoção. Se o preso não consegue se locomover dentro desses 6 metros quadrados, o advogado, com base nessa tese, impetra o habeas corpus. Agora, meu amigo, se o juiz vai aceitar, meu amigo, minha amiga, né, enfim, se o juiz vai aceitar ou não, não importa. Agora, é cabível habeas corpus nesse caso? Sim, é cabível. Tudo bem? Então você tem aqui o artigo 3º, que trata indiretamente do respeito à dignidade do preso, à integridade física e moral. É garantido ao preso todos os direitos, exceto aqueles que foram restringidos por meio da condenação ou pela lei, que em tese é a liberdade de locomoção. Nós temos aqui no artigo 40, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Artigo 45, as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Perfeito. Respeito à integridade física e moral. Artigo 50. Comete falta grave, até o respeito à integridade física. O artigo 50 é importante, que o respeito à integridade física e moral também é exigida entre os presos, entre eles. Então você tem aqui o seguinte: comete falta grave ou condenado a pena privativa de liberdade que 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Então, o preso que fere a integridade física de outro comete o quê? Falta grave, que é uma infração disciplinar, além das sanções penais. Então, o respeito à integridade física e moral está entre os presos. Perfeito? Então, nós iremos sempre fazer esse paralelo, que eu acredito que vai cair na prova, da Resolução 14 com a Lei de Execuções Penais. Tudo bem? Perfeito. Vamos na sequência. Eu tenho aqui, ó, que o preso, no artigo 4º, o preso terá direito a ser chamado pelo nome. Perfeito. O preso tem direito aí, ó, ao chamamento
nominal. Aqui, ó, artigo 4º. O preso terá direito a ser chamado pelo seu nome, que envolve o artigo, está dentro do artigo 41, LEP, constitui direitos presos, o chamamento nominal. É claro, pois o preso não pode ser humilhado, não pode colocar apelido nele. Ele tem direito a ser chamado pelo nome e não pelo apelido, é um direito dele. Até em decorrência do quê? Da intimidade, da sua vida privada, da sua honra, da sua imagem. Dá a ele um apelido que gere constrangimento, de acordo com os parâmetros constitucionais, caberá a indenização por danos morais e materiais em decorrência dessa violação? Pois a própria Constituição Federal destaca que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização por dano material ou dano moral. Perfeito? Então tá aí. Vamos nessa, prosseguindo aqui, ó. Vamos para o artigo 5º. O que destaca o artigo 5º da Resolução 14. Vamos falar do registro. Ninguém poderá ser admitido em estabelecimento prisional sem ordem legal de prisão. Olha só. O próprio artigo 5º da Constituição Federal destaca: ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Presta atenção nesse pedacinho aqui, ó. Olha só, a prisão tem que ser por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Então você tem aqui no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que, na verdade, destaca que as prisões constitucionais são prisões em flagrante, prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, prisão militar por crime propriamente militar ou a prisão militar por indisciplina, que nós chamamos de transgressão militar. O dispositivo, artigo 5º, que destaca a Resolução 14, diz que ninguém será admitido, ninguém poderá ser admitido em estabelecimento prisional sem ordem legal de prisão. Ordem legal, que em tese pode ser até uma ordem o quê? Judicial. O 65 da LEP já comenta indiretamente sobre esse assunto. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Então você tem aí o juiz de execução, o famoso juiz de execução. Ele é indicado na lei local de organização judiciária. E se não tiver o juiz de execução, vai ser o juiz da sentença. O artigo 105 da LEP destaca: transitando em julgado, a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para a execução. Então, obviamente, esse artigo 5º, ele está mais relacionado com essa guia de recolhimento. E nessa guia de recolhimento, será apresentada à autoridade administrativa do presídio, que vai receber esse indivíduo. Por isso que o artigo 5º destaca: ninguém poderá ser admitido em estabelecimento prisional sem ordem legal de prisão. Ok? Tá aí o artigo 5º. Vamos na sequência. Eu tenho o parágrafo único do próprio artigo 5º. No local onde houver preso, deverá existir registro em que conste os seguintes dados: a identificação do preso, o motivo da prisão, o nome da autoridade que a determinou, os antecedentes penais e penitenciários, dia e hora do ingresso e da saída. Então tá aí. Aí vamos lá. Essa situação também está vinculada na LEP, dentro da guia de recolhimento. No 106 da LEP, diz lá: a guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que rubricará em todas as folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa
incumbida da execução e conterá, olha aí, na guia de recolhimento, o nome do acusado, do condenado, desculpa, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial da identificação, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado. 4. A informação sobre os antecedentes e grau de instrução. 5. A data da terminação da pena. 6. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Então você começa a perceber que nessa disposição nós temos aí o seguinte, presta atenção aqui, ó. Galera, olha só que importante, veja lá. Esse dispositivo do 106, ele está totalmente vinculado à guia de recolhimento ao artigo 5º, parágrafo único, ou até o próprio artigo 5º caput, que destaca: ninguém poderá ser admitido em estabelecimento prisional sem ordem legal. E aí acontece, olha só, eu tenho o seguinte, no 5º parágrafo único, no local onde houver preso, deverá existir registro em que conste os seguintes dados. Aí cita lá todos os dados que são apresentados também na guia de recolhimento. Perfeito? Vamos lá. Vamos prosseguir? Prosseguindo. Vamos no artigo 6º. No artigo 6º, nós temos aqui os dados no artigo anterior, a do artigo 5º, deverão ser imediatamente comunicados ao Programa de Informação do Sistema Penitenciário Nacional, Infopem, assegurando-se ao preso e sua família o acesso a essas informações. Associado à LEP, nós temos uma atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que destaca que vai estabelecer, uma das funções dele, é estabelecer critérios para a elaboração da estatística criminal. Então, com essas informações que estão, na verdade, dentro do Infopem, o próprio Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, ele vai estabelecer a elaboração da estatística criminal. Então, o artigo 6º está aí associado ao artigo 64, inciso 7º. Vamos lá? Prosseguindo. Da seleção e separação dos presos. Vamos lá. O preso tem que ser separado? Tem. Tá bom? Tem lá presídio masculino, presídio feminino. Idosos ficam em cela separada. Preso provisório fica separado do preso condenado. Aquele preso que é estuprador fica separado dos demais. Vamos aqui à disposição do artigo 7º, que diz o seguinte, ó. Presos pertencentes a categorias diversas devem ser alojados em diferentes estabelecimentos prisionais ou em suas seções, observadas as características pessoais, tais como sexo, idade, situação judicial e legal, quantidade de pena a que foi condenado, regime de execução, natureza da prisão e o tratamento específico que lhe responda, atendendo ao princípio da individualização da pena. Aqui já começa um trabalho específico que a LEP dispõe, onde todas essas classificações serão realizadas pela Comissão Técnica de Classificação, submetendo alguns presos em determinadas condições a exame criminológico. Existe aí uma divergência, né, se a Comissão Técnica de Classificação ela vai atuar mesmo, tem algumas novidades. Vamos analisar isso aí? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da Comissão Técnica de Classificação, vamos falar do exame criminológico. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Olha só, presta atenção. Opa, voltar aqui. Galera, artigo 5º da LEP diz o seguinte:
Os condenados, serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. E quem faz essa classificação? A classificação é realizada pela Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Então, a Comissão Técnica de Classificação, ela vai estabelecer um programa individualizador da pena ao condenado ou ao preso provisório. Na verdade, ao condenado e ao preso provisório. Então, a Comissão Técnica de Classificação, pode cair na prova, a CTC, ela vai estabelecer o programa individualizador de pena somente ao condenado? Não. Ao condenado e ao preso provisório. Tudo certo? Então tá aí esse item importantíssimo. Vamos prosseguir. A composição da Comissão Técnica de Classificação, importante, ela é composta por um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, 2 chefes de serviço e a CTC é presidida pelo diretor. Perfeito. Aqui nós temos as atribuições. Teve uma lei que atualizou aí as disposições que envolvem a LEP, alguns tópicos importantes, assim como a atuação, a atribuição da Comissão Técnica de Classificação, que antes acompanhava as penas privativas de liberdade, restritos de direitos, intervinha na progressão e regressão, na conversão de pena. Hoje a CTC somente individualiza e acompanha a pena privativa de liberdade. Então a CTC hoje só individualiza e acompanha a pena privativa de liberdade. Só isso que ela faz. Perfeito? Então nós temos aí situaçãozinha importantíssima, novidade para vocês. Vamos falar um pouquinho do exame criminológico, sem nos aprofundar muito, até porque esse módulo não é um módulo de LEP, mas eu não posso deixar de passar isso para vocês, porque está vinculado à resolução 14. Temos aí, ó, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. Então, quer dizer, em regime fechado, será submetido a exame criminológico. Mas vamos lá, é só em regime fechado? Olha aqui o parágrafo único. O exame que trata esse artigo poderá ser submetido ao condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, aqui, ó, o exame criminológico, ele é obrigado para o preso em regime fechado. E é facultativo, tanto que fala poderá, pode, existe a possibilidade, ele poderá ser submetido, o preso em regime semiaberto, a exame criminológico. O preso em regime fechado, ele estará obrigado a ser submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Muito importante, o artigo 8º aí da LEP, que traz aí situaçõezinhas do exame criminológico. Gravou? Exame criminológico, ele será obrigatório para o preso em regime fechado, facultativo para o preso em regime semiaberto. E o preso em regime aberto, será que se submete a exame criminológico? Vamos analisar isso. Temos uma súmula do STJ. Então vamos lá? Então a finalidade do exame criminológico é estabelecer a adequada classificação, a individualização da execução, destinatários, condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado, via de regra, e condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto. O aberto é facultativo. Ah, por que você está falando que o aberto é facultativo, professor? Estou citando que o aberto é facultativo? Não, artigo 8º já vimos. Por causa dessa súmula do STJ, súmula 439 do STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que a decisão seja que motivada. Então, dependendo da peculiaridade do caso, não importa se é regime fechado, semiaberto, aberto, o preso pode ser submetido a exame criminológico? Sim, desde que mediante decisão fundamentada. Então, é o que diz
a súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos que vamos. Vamos lá. O condenado à pena restritiva de direitos não sofre exame criminológico, importante isso. E vamos analisar questãozinha de prova. Deixa eu beber uma água. Analisando aí questãozinha de prova. Vamos lá? Vamos lá. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade e restritiva de direitos deve ser submetido a exame criminológico a fim de que sejam obtidos os elementos necessários à adequada classificação e individualização da execução. Questãozinha errada, até porque o condenado, ó, vou mostrar aqui, cadê? Aqui, ó, o condenado à pena restritiva de direitos, aqui, ó, restritiva de direitos, ele não pode ser submetido a exame criminológico em nenhuma hipótese. Então, tá errada a questão. Vamos lá? Tá aí, ó. Lá no artigo 8º só fala do regime semiaberto. Regime fechado e regime semiaberto. Aberto em situação excepcional? Sim, situação excepcional. Em decorrência de súmula do STJ. Mas vamos lá. Então, questãozinha errada. Vamos à próxima. O exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução é obrigatório para... E aí? É obrigatório para os condenados somente às penas privativas de liberdade em regime fechado. Então você vê aqui, ó, uma questãozinha muito importante, que ela está restringindo, ó, o exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e a individualização da pena é obrigatória. Não está dizendo que é facultativo. Tudo bem? Ó, facultativo para o preso em regime semiaberto. Preso em regime aberto também em situação excepcional. Agora, obrigatório, de fato, é só para o preso em regime fechado. Então você tem a letra A, os condenados somente às penas privativas de liberdade em regime fechado. Então a letra A é a nossa resposta. Olha a letra B, os condenados somente às penas privativas de liberdade em regime semiaberto. Errado. Os condenados, é obrigatório, os condenados às penas privativas de liberdade em regime fechado e para os condenados a penas privativas de liberdade em regime semiaberto. Muita gente marcou a letra C, mas a letra C está errada justamente por causa do enunciado. Está perguntando para quem é obrigatório. Letra D. Os condenados a penas privativas de liberdade em regime aberto ou a pena restritiva de direitos. Pena restritiva de direitos não gera aí a atuação aí, a exigência do exame criminológico. É, aos condenados somente a pena restritiva de direitos. Os condenados somente a pena restritiva de direitos. Então você tem aí, ó, letra E errada. Ok? Tranquilo? Restritiva de direitos? Não, jamais. Vamos ver se tem mais alguma. Vamos lá. Passando. Não, agora análise do artigo 7º. As mulheres cumprirão pena em estabelecimentos próprios. Serão asseguradas as condições para que a presa possa permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E aí? Quanto tempo é esse período de amamentação? A LEP fala o quê? 6 meses. 6 meses. Então, e a própria Constituição Federal destaca no seu artigo 5º, inciso 50, diz lá, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. É praticamente igualzinho aí ao parágrafo 2º. E aí o que acontece? Veja lá, a LEP, no 83, parágrafo 2º, destaca que os estabelecimentos penais destinados a mulheres
serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade, no mínimo. Mas sabe por que no mínimo? Porque dentro do presídio pode ser que tenha creche. E aí a criança fica dentro do presídio, salvo engano, até 6 anos de idade ou 7 anos de idade, alguma coisa assim, está na LEP. Então diz aqui o parágrafo terceiro: estabelecimentos que trata o parágrafo segundo deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Claro, dentro de um presídio feminino tem que ter o quê? Agente penitenciário feminino. Então, muito tranquilo. A situaçãozinha do 83, parágrafo 2º. Vamos lá? O artigo 8º da Resolução 14 fala o seguinte: salvo razões especiais, os presos deverão ser alojados individualmente. Perfeito, salvo razões especiais. E aqui que eu estava comentando com vocês, olha aqui o artigo 88 da LEP. Diz lá: o condenado será alojado em cela individual, que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Então, dentro da cela tem que ter tem que ter dormitório, aparelho sanitário e lavatório. São requisitos básicos da unidade celular. Olha lá, ó. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação, condicionamento térmico adequado à existência humana. A área mínima será de 6 metros quadrados. Está aí no 88 da LEP. Perfeito? Então, de regra, o preso deve ficar em cela individual, salvo por razões especiais. E aí, por razões especiais, eu tenho aqui o seguinte, ó. Artigo 8º, parágrafo 1º. Que diz o artigo 8º, parágrafo 1º? Quando a utilização de dormitórios coletivos, estes deverão ser ocupados por presos cuidadosamente selecionados, claro, não pode ser de facção, né, rival, e conhecidos como aptos a serem alojados nessas condições. O preso disporá de cama individual, provida de roupas, mantidas e mudadas correta e regularmente, a fim de assegurar condições básicas de limpeza e conforto. A teoria é linda, né, pessoal? A teoria é muito bonita. Agora, na prática, será que é isso que ocorre? Com certeza não. Então, você tem aqui uma associação com 85 da LEP. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade, também isso aí é surreal. O parágrafo único diz lá que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo sua natureza e peculiaridades. Então, quem é que vai definir o limite máximo? Limite máximo de capacidade do estabelecimento? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Perfeito? Então, tá aí, ó, a associação do artigo 8º com o artigo 8º da Resolução 14 com o artigo 85 da 7.210. Vamos aí na sequência. Artigo 9º. Os locais destinados aos presos deverão satisfazer as exigências de higiene de acordo com o clima, particularmente no que se refere à superfície mínima, volume de ar, calefação e ventilação. É, rapaz. Difícil acontecer isso aqui na prática, hein? 8.2 da LEP. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Então, aqui, quem são os destinatários da LEP? O 8.3 diz lá: o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática
desportiva. Então você tem aí, ó, de acordo com a natureza do estabelecimento penal, ele deve dar toda a assistência ao preso, perfeito? Seja dentro da cela ou até o que? Fora da cela. É o que debate aqui o 9º da Resolução 14 e 82 LEP. Aí vem o artigo 10º. O local onde os presos desenvolvam suas atividades deverá apresentar janelas amplas. As atividades pode ser o trabalho, perfeito? Janelas amplas dispostas de maneira a possibilitar a circulação de ar fresco, haja ou não ventilação artificial, para que o preso possa ler, trabalhar com luz natural. Quando necessária, luz artificial suficiente. Quando necessário, luz artificial suficiente para que o preso possa trabalhar sem prejuízo de sua visão. Instalações sanitárias adequadas para que o preso possa satisfazer suas necessidades naturais de forma higiênica e decente, preservada a sua privacidade. É claro que isso é surreal também, tá ok? No presídio mesmo, não tem essa... Dependendo do presídio, né? Esse presídio de segurança máxima, eles possuem essas instalações. Agora, presídio comum, Bangu, enfim, não é bem assim, não. Então, você tem aqui, ó, o item 3, o item 4, instalações condizentes para que o preso possa tomar banho à temperatura adequada ao clima e com frequência que exigem os princípios básicos da higiene. Isso aí parece até piada, né? Até piada. Porque geralmente no presídio fica uma torneira, nem chuveiro tem. É uma torneira de plástico. Uma torneira de plástico. E aí com essa torneira de plástico é banho de água fria, não interessa. Mas, enfim, para a sua prova tudo é perfeito. Tem que seguir a lei, beleza? Então tá aí o inciso 4º. Vamos lá. Artigo 11. Aos menores de 0 a 6 anos, de 0 a 6 anos, filhos do preso, será garantido o atendimento em creches e pré-escola. Beleza. Então é isso mesmo, 6 anos. Veja lá. 8.9 destaca o seguinte: além dos requisitos referidos no artigo 8.8, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, até 7 anos mesmo, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Então, se no presídio tiver creche, vai ficar a criança lá na creche, via de regra até 7 anos de idade. Artigo 8.8. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Perfeito, já trabalhamos aí com 88. Perfeito? Então, o 11 da Lei de Execuções, da Resolução 14, ele está relacionado com 89 da Lei de Execuções Penais. Pessoal, é complicado, eu fico numa situação muito delicada, por quê? Porque você não tem doutrina disso, você não tem jurisprudência. Eu vou, obviamente, após alguns artigos, começar a fazer algumas questões até para fixar, mas eu fico um pouco assim até sem graça. A ideia, obviamente, é fazer esse comparativo entre Resolução 14 e a Lei de Execuções Penais, perfeito? Assim como na prova do CEAP passada aí, já caiu o comparativo de norma constitucional com o LEP, pode ser com Declaração Universal de Direitos Humanos, pode ser que mistura a LEP com a Resolução 14, ok? Vamos nessa? Vamos nessa. Prosseguindo, eu tenho o artigo 12. As roupas fornecidas pelos estabelecimentos prisionais devem ser apropriadas às condições climáticas. Então é auxílio material, né, que o preso tem. Parágrafo 1º, as roupas não deverão afetar a dignidade do preso. Parágrafo 2º, todas as roupas deverão estar limpas e mantidas em bom estado. Em circunstâncias especiais, quando o preso se afastar do estabelecimento para fins autorizados, ser-lhe-á, faltou ler aí,
permitido usar suas próprias roupas. Perfeito. Se o preso se afastar do estabelecimento para fins autorizados. Perfeito. É a assistência material que o preso tem. Nós temos aí o artigo 13. O artigo 13 fala, cita aqui, ó, a administração do estabelecimento fornecerá água potável e alimentação aos presos. Então, principalmente a alimentação. A alimentação será preparada de acordo com as normas de higiene e de dieta, controlada por nutricionista, devendo apresentar valor nutritivo suficiente à manutenção da saúde e do vigor físico do preso. Então, geralmente a empresa contratada, né, enfim, que faz o alimento. No artigo 12, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento da alimentação, vestuário e instalações higiênicas. A assistência ao egresso, está lá no 25 da LEP. Aqui, ó, assistência material no 12. 25, assistência ao egresso, aquele que sai do presídio, não é isso? É posto em liberdade. Na concessão, se necessário, alojamento, alimentação e estabelecimento adequado. Pelo prazo de quanto tempo? 2 meses. Perfeito? E constitui direitos do preso a alimentação suficiente e vestuário. Então tá aí como direito, tá aqui assistência material, e tá aqui ao preso, né? E também ao egresso. Então essas situações aqui, ó, podem cair em prova. A alimentação, ela é assegurada somente ao condenado? Não. Ao preso provisório também. Ao egresso. Perfeito? Pode ser perguntado se a assistência, se a alimentação integra o conceito de assistência material, com certeza. Se é direito do preso, também. Está previsto na resolução 14? Sim. Então tá aí a alimentação. Muito importante esse tópico. Artigo 15. A assistência à saúde do preso, de caráter preventivo curativo, compreenderá atendimento médico, psicológico, farmacêutico e odontológico. Então, assistência à saúde do preso, de caráter preventivo curativo, compreenderá atendimento médico, psicológico, farmacêutico e odontológico. Então, você tem aí situações da assistência à saúde. E se dentro do presídio não tiver condições de prestar a assistência, a LEP diz o quê? Será prestada em outro local. Mediante autorização de quem? Da direção do estabelecimento, do diretor do estabelecimento. O artigo 14 da LEP diz lá, assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento penal não tiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, essa será prestada em outro local, mediante a autorização da direção do estabelecimento. Então, está aí o parágrafo 2º, perfeito. Ok? Vamos lá, então? Vamos lá. Na sequência, eu tenho o artigo 16, e o artigo 16 destaca o seguinte, presta atenção. Para assistência à saúde do preso, os estabelecimentos prisionais serão dotados de enfermaria com cama, material clínico, instrumental adequado a produtos farmacêuticos indispensáveis para internação médica ou odontológica de urgência, dependência para observação psiquiátrica e cuidados toxicômacos, unidade de isolamento para doenças infectocontagiosas. No caso do estabelecimento prisional, caso o estabelecimento prisional não esteja suficientemente aparelhado para prover assistência médica necessária ao doente, poderá ele ser transferido para uma unidade hospitalar apropriada. Beleza? Mediante autorização do diretor do presídio. Então é sempre bom fazer a associação aí com a LEP. No artigo 17, nós temos aí que o estabelecimento prisional destinado a mulheres disporá de dependência dotada de material obstétrico para atender a grávida, a parturiente, a convalescente,
sem condições necessárias de ser transferida à unidade hospitalar para tratamento apropriado em caso de emergência. Então tem lá uma unidade de pronto atendimento de emergência dentro do presídio, sempre vai ter. Associado ao 14 para o terceiro, será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Foi incluído pela Lei 11.942 de 2009. Muito importante aí o 14 para o terceiro. Tudo que for novidade, pessoal, tudo que for novidade, você tem que dar uma atençãozinha maior. Então, por exemplo, vou te dar uma dica aqui. Você faz o seguinte, olha só. Você entra liga lá seu computador, acessando a internet, aí digita lá assim, ó, Lei de Execuções Penais. Aí no Google, que eu estou dizendo, né? Digitou lá, Lei de Execuções Penais. O primeiro link sempre é do link do Planalto, do site do Planalto. Você clica nele, vai abrir a Lei de Execuções Penais. Abrindo a Lei de Execuções Penais, você faz o seguinte, ó, aperta Ctrl F, que é o Find, de procurar, e coloca assim, ó, 2009, começa de 2009. Aí dentro da LEP ele vai procurar todas as datas de 2009. Então tudo que está em 2009 é novo. Aí você vai lendo essas modificações. Aí acabou tudo, você clica, 2000, você faz de novo, 2010, beleza, aí vai, 2011, e assim vai. Perfeito? É isso que tem que fazer. Vamos lá? Vamos lá. Na sequência, acabamos aqui a parte